estimado Padre João Manuel, cura desta igreja catedral, diáconos santos, seminaristas, ministros e ministras, povo de Deus, ouvintes da nossa Rádio Imaculada 93, internautas que nos seguem. O templo de Deus sois vós. Nossa catedral hoje, com alegria, acende as velas laterais de suas paredes, indicando o lugar em que Dom Geraldo, do Espírito Santo de Ávila, ungiu com o óleo do crisma, dando a santidade a estas paredes que abrigam os que querem crescer para Deus. Lembramos a memória deste santo bispo, já falecido há tanto tempo, que contagiou o mundo com seu sorriso, com a sua espiritualidade, com a sua dedicação. E a história da nossa catedral guarda esta viva lembrança da presença deste grande apóstolo, que aqui veio ungir as paredes da nossa igreja, dedicando esta belíssima igreja catedral diocesana à Imaculada Conceição. O templo é muito importante na nossa vida. Houve-se um período, não muito distante, em que se procurou desvalorizar o templo. Ainda bem me lembro, no início do meu sacerdócio, que a gente não valorizava as igrejas, porque era uma tentativa de misturar o sagrado com o profano. Você poderia celebrar a missa em qualquer lugar. Eu lembro num bairro da minha primeira paróquia, que havia um salão paroquial, onde se fazia de tudo naquele salão. Festas, bailes, quermesses, galinhadas e a missa. E sempre a gente sentia que faltava algo na missa, porque aquele lugar não ajudava a gente a celebrar. Até o dia que um senhor, já idoso, no momento das partilhas me disse: padre, nós precisamos ter uma igreja. Esse lugar aqui não ajuda a gente a rezar. Eu fiquei impressionado. Como Deus age no povo santo de Deus. Quem mais diz para nós, quando nossas ações não estão no rumo do coração de Deus, é o povo. O povo fiel, o povo simples, que beija a folia, a bandeira do divino, que toca as imagens e faz o sinal da cruz. Eu me lembro quando o Papa João Paulo II foi a Fátima, no ano seguinte ao seu atentado, levar aquela bala e oferecer para Nossa Senhora. Ele foi diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, tocou a imagem e beijou a imagem. Eu vi naquela imagem do Papa, a imagem do meu avô, dos idosos da minha paróquia, que beijavam a imagem de Nossa Senhora. Todos nós temos necessidade do sagrado. Não adianta querer misturar o sagrado com o profano. O profano, o profanoi, aquele que está na frente do templo. O templo é sagrado. O mundo lá fora é profano. Nós não podemos condenar essa dimensão profana do mundo, mas o mundo é a agitação, é a correria, é a luta do povo. E tantas coisas que acontecem dentro do mundo. Mas o templo é o lugar sagrado. É o lugar em que a gente entra e tira o chapéu. Que a gente faz o sinal da cruz. As pessoas simples, ao entrar na igreja, faz a inclinação
e o sinal da cruz, porque você precisa ter aquela noção que Deus deu a Moisés quando da queima da sarça ardente, no Horebe. Tire suas sandálias, este lugar é santo. A igreja deve ser construída a partir de um coração orante. Quem vai programar a construção de uma igreja precisa escutar Deus. O que Deus quer. Como que Deus quer o templo? Para que as pessoas, ao entrar no templo, possam sentir o desejo do sagrado, o desejo de Deus. A igreja deve ser o lugar que nós renovamos as nossas forças espirituais. O templo deve ajudar-me a orar. É o lugar do respeito, do silêncio, da oração, da contemplação. Quando Dom Vitor e os padres holandeses pensaram esta igreja, eles pensaram nisso. Uma igreja, casa de Deus, que pudesse abrigar os corações em busca do sagrado, em busca da eternidade. Quando nós entramos na igreja, nós devemos sentir saudades de Deus, desejos de Deus. E a nossa catedral, ela foi pensada, ela foi projetada de forma arquitetônica para nos ajudar a rezar. É uma igreja que traz muitos traços sagrados na arquitetura para nos ajudar a entender que nós não pertencemos ao mundo. Nós não somos aqui de baixo, nós somos lá de cima. E a igreja, o templo, ele precisa trazer para nós esta noção, que nós estamos aqui, mas a casa de Deus já é a antecipação da glória que nós vamos viver. São João fala no Apocalipse, que ele escreveu nas Revelações, desse templo eterno, da Jerusalém celeste, a igreja da glória. E a nossa igreja foi assim pensada. Ela tem uma forma de cruz. Logo na entrada você tem 3 portas, que representa a Santíssima Trindade. Uma porta maior, a do meio, que nos recorda Cristo, porta das ovelhas, porta do redil, por onde as ovelhas entram para alimentar-se dele. E quando nós entramos pela porta maior, que é Cristo, nós nos deparamos com o crucifixo que fica atrás do altar. Cristo, que na cruz padeceu a dor por nós, se nos dá permanentemente no altar. O altar é o próprio Cristo. E na nossa igreja nós temos a pia batismal do lado direito, onde nascem os novos cristãos. Para que você possa nascer, você faz uma caminhada pela porta, que é Cristo. Você entra pela porta das ovelhas e vem. É a nossa caminhada, é a preparação para o batismo, é a catequese, que nos traz a pia batismal. Os pais fazem essa caminhada para trazer seus filhos. E ali nascem os novos filhos de Deus, que precisam aqui, nesta mesa, escutar a palavra. Você recebe o batismo, escuta a palavra, é interpelado pela palavra, que é pão, que nos alimenta, que nos leva ao altar. Entramos por Cristo, mergulhamos no seu amor, escutamos a sua bondade
e alimentamos do seu ágape, do seu amor, e saímos pela porta das ovelhas, para lá fora a gente ser esta luz que hoje brilha nas paredes da nossa igreja para esse mundo de trevas. E dentro desta igreja nós podemos desfrutar da sua arquitetura do sentido da eternidade, os arcos. Tudo aqui é arco. Nós não temos nada quadrado dentro dessa igreja. Arco. O arco dá aquela noção de harmonia eterna. Tudo. Os arcos, os vitrais também arqueados, dá ao nosso coração o sentido da harmonia. Essa harmonia que nós precisamos ter de Deus no coração. E quando nós olhamos para cima ao sair, nós deparamos com um vitral redondo, dentro do qual está inserida a Santíssima Trindade que coroa Nossa Senhora como Rainha do Céu. É o sinal cósmico da eternidade, o domínio de Deus sobre a obra da criação. Quanta riqueza nisso! Estas colunas, elas nos recordam a firmeza do trono de Deus. Recorda-nos também os apóstolos, colunas da igreja, fortificações dadas por Cristo para que sobre eles a igreja pudesse ser edificada como fortaleza espiritual para nos conduzir à santidade e à eternidade com Deus. Quanta beleza na firmeza de Deus. Quando nós contemplamos atrás do altar da nossa catedral, nós temos esta arquitetura abaulada. É como se fosse o fundo de um grande jarro, de um grande pote, que representa a beleza do útero, onde nós fomos gerados, no útero materno. E aqui nós lembramos, vamos fazer uma analogia. O Pai Eterno é como se Ele tivesse um útero onde Ele gera seus filhos. E no centro está o altar. Aqui nós somos gerados pelos sacramentos, pela catequese, pelo louvor, pela adoração. E tudo isso tem uma finalidade, a transcendência. O paganismo fala que tudo é imanente, tudo é nesse mundo, tudo passa. Mas termina tudo aqui, a imanência. Mas o cristianismo diz para nós, não, existe a transcendência, que é esta realidade que nós temos dentro de nós, que é a alma, criada por Deus. No momento da nossa concepção, Deus nos criou dentro da nossa mãe, com um espírito eviterno, que nunca vai morrer, mas é um espírito que precisa desta força, desta segurança, desse nutrir de Deus, para fazer esta caminhada para a eternidade. Então, meus irmãos, quando nós entramos na nossa igreja catedral, vislumbrando todas estas realidades bonitas da sua arquitetura, a harmonia, a espiritualidade, e este alimento que Deus nos dá na Eucaristia, como que nos gerando dentro de si, tudo isso é significado pelas torres da igreja, as duas torres que apontam para a eternidade, que nos lembra a dupla realidade de Cristo, Deus e homem. Esse templo é Cristo.
Nele Deus nos alimenta para a nossa caminhada para o céu. Não teria nenhum sentido esta igreja, a sua dedicação, se ela não cumprisse essa finalidade de nos preparar para a eternidade. Como isso é belo, como isso é grande. Por isso, meus irmãos, quando vocês olharem a nossa catedral, lembre desses aspectos. Lembre desses degraus sobre os quais nós subimos ao altar para oferecer o santo sacrifício de Cristo, que são os degraus que representam as virtudes dos cristãos, de vidas que se dedicam ao poder de Deus. Lembre-se que esta igreja, propriedade do Rei Eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, que ontem São João, ao falar da mulher, na leitura do Apocalipse, nos referia a Nossa Senhora, a Rainha Mãe, que está ao lado do Rei. No antigo Israel, os reis tinham muitas mulheres, e a rainha geralmente era sua mãe. A Rainha Mãe. Ontem nós meditamos sobre isso na missa da noite. E aqui, Cristo é o Rei. Esse é o trono dele, nossa igreja. Quando nós entramos aqui, nós entramos no trono de Cristo, Rei do Universo, Senhor da história e do universo. E ao lado dele, a Mãe, a Rainha Mãe, a Virgem, com suas 12 estrelas na cabeça, representando as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Porque aqui o templo resume para nós a fé, a esperança e a caridade. Que esta igreja, feita com tanto amor, zelada por vocês com tanta dedicação, nos ajude a aprofundar cada vez mais dentro de nós as riquezas da eternidade de Deus. Que aqui nós possamos criar este enamoramento com o Senhor, entender que em tudo precisa ser considerada a centralidade de Cristo. Cristo centro, centro da nossa vida, centro da nossa igreja. Que esta igreja, que este templo nos ajude a caminhar neste mundo na santidade e no final da vida termos uma morte santa. Que Nossa Senhora, Rainha das Vitórias, a Imaculada, a Senhora da Boa Morte, da Esperança e da Luz, nos ajude nesta travessia.